Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacar, eu sou astrólogo, numerólogo e terapeuta e hoje vamos falar aqui do dia mais mágico, mais místico do mês, que é o dia 19 de novembro. O dia 19 de novembro ele é uma continuação da lua cheia, dia 15, uma lua cheia revolucionária, já falei aqui no meu canal. Dia 18 teremos o dia mais tenso e justamente um dia depois, dia 19 de novembro, nós temos o início de um aspecto muito interessante que nós podemos aproveitar muito bem, que vai durar 14 dias e que começa aqui no dia 19 de novembro. No dia 19 de novembro começa um chamado grande trígono, que é um triângulo formado por ângulos entre três astros. Nesse caso serão dois astros e o nódo lunar norte. Então vou falar sobre isso, como que nós podemos aproveitar esse momento. São 14 dias de, digamos assim, de um chamado da natureza para que a gente possa ir em direção àquilo que é o nosso verdadeiro senso de direção, aquele nosso verdadeiro propósito, o nosso chamado, a nossa vocação. Então vamos lá. Dia 19 de novembro se forma nos céus um chamado grande trígono entre Sol, Marte e nódo lunar norte. Então o nódo lunar, ele não é, digamos assim, um planeta ou um astro, ele é um aspecto, mas que indica fortemente isso, indica esse senso de direção tanto para a humanidade quanto para nós. Esse grande trígono, ele se forma e fica até o dia 3 de dezembro, ou seja, 14 dias. Só que no dia 21 de novembro, o Sol, que está ali em Escorpião no início desse grande trígono, ele vai para Sagitário. Portanto, dos dias 21 de novembro até 3 de dezembro, nós temos aí 12 dias, nós temos aí os três aspectos, Sol, Marte e nódo lunar, nos três signos de elemento fogo. Então aqui, nesses três signos de elemento fogo, logo já nos deixam de cara, assim, já nos mostram que nós temos que agir. Ainda mais pelo fato de que o Sol e Marte, que são astros muito yang, muito ativos, e que impulsionam para a ação, para a criação, para a expressão da nossa potência, estarão aí fazendo então um chamado grande trígono com o nódo lunar norte. Qual que é, digamos, a chave para a gente lidar bem com esses 12 dias de elemento fogo e 14 dias, considerando ali o Sol em Escorpião nos dois primeiros dias? A chave aqui é: eu estou realmente indo em direção ao meu propósito? Eu realmente estou dando uma boa direção para a minha vida? Esse é o grande questionamento. E claro, o verdadeiro propósito, no fundo, a gente sabe, a verdadeira direção, digamos assim, da nossa vida são para as nossas raízes. E sempre gosto de usar o exemplo de uma planta, onde ela esconde as suas raízes justamente porque ali é a base dela, é a sustentação, é aquilo que dá a vida para a planta. Sem as raízes sadias, a planta não aguenta. Então, na experiência humana é a mesma coisa, nós vamos ter várias experiências, áreas da vida que nós temos que lidar. Porém, se nós não estamos no centro da nossa existência, se nós não estamos conectados com os nossos poderes espirituais, a relação com a vida se torna um peso, se torna difícil, se torna uma resistência constante. Então aqui é um momento, 12 ou 14 dias, dependendo de como a gente olhar aqui, mas podemos considerar sim esses 14 dias, do dia 19 de novembro até o dia 3 de dezembro. É um momento então, claro, para a humanidade em conjunto, esse grande ser vivo, essa família humana, perceber também se, claro, nós estamos dando uma boa direção para a humanidade. Obviamente que quando a gente olha os noticiários, nós vemos ainda muita dificuldade nesse ponto. Nós vivemos hoje num mundo onde os fins transcendentais, os fins espirituais, isso não é a tônica, digamos assim, de boa parte da humanidade. Ainda não é, mas um dia poderá ser. E é, digamos assim, para isso que nós estamos trabalhando, né? Todos os espiritualistas, independentemente aí da busca que se faça, estão buscando, obviamente, a sua própria essência espiritual e, em conjunto, estão buscando também ajudar esse grande ser vivo que é a humanidade, que sofre muitas vezes porque também não sabe por que está aqui. Se a gente pegar todas as tradições antigas, a gente vai ver um consenso. Nós estamos aqui para um processo evolutivo, nós estamos aqui
para trazermos à tona as nossas potências espirituais. Então, a nível individual, como que nós podemos aproveitar aqui na prática, né? Esse momento aí de 14 dias, ele vai então justamente nos dar um impulso de criação, de ação, de ímpeto, de força, justamente para irmos em direção ao nosso propósito. Nosso propósito tanto interno, que é o de evolução, que é o de melhorar os nossos pontos de vista, mas também em direção justamente ao nosso chamado, à nossa vocação. E falo por experiência própria e falo pela experiência de conversar também com milhares de clientes. A nossa vocação, muitas vezes, ou o nosso chamado, não necessariamente é um caminho remunerado. Pode ser um caminho não remunerado, mas que nós sentimos no nosso coração, sentimos que aquilo ali é de fato o nosso caminho, é para ali que nós temos que nos encaminhar. Essa é a tarefa que nós temos que cumprir. Esse é o bom papel que eu tenho que cumprir dentro da sociedade e que pode beneficiar as pessoas, pode beneficiar a todos os seres, obviamente pode beneficiar a sociedade e também a humanidade. Porque todo ser humano nasceu com um dharma, um caminho, literalmente como se fosse um ápice de uma montanha. Então, na nossa encarnação, nós escolhemos, nós podemos viver ali 20%, podemos viver 50% da potência, podemos colocar ali 80%, ou podemos chegar no final da encarnação, olhar para trás e perceber, não, eu acho que eu subi 90%, 95% da minha montanha. E é a nossa montanha, nós não podemos nos comparar com ninguém. É a montanha dessa encarnação. É um papel bem cumprido nessa encarnação. Então esses 14 dias aí, sem dúvida, vão nos dar um impulso nessa direção, tanto interna do nosso chamado, como eu comentei, mas também desse chamado externo, desse papel a cumprir, essa vocação a seguir dentro da sociedade. A palavra vocação vem de chamado e todo ser humano tem um chamado. O chamado de vislumbrar a sua essência e um chamado para cumprir, como eu falei, com um papel que beneficie a humanidade. Nós temos que chegar no final da nossa encarnação, não importa quanto tempo ela dure, mas tendo a sensação de que nós não vivemos em vão. E para isso, como eu falei, o primeiro movimento é para dentro. Se nós não ouvirmos o chamado da nossa alma, nós não vamos vislumbrar o nosso caminho externo. Falo por experiência própria. Então nós temos que ter em algum momento da nossa encarnação esse movimento para dentro, de se voltar muitas vezes para um casulo, para um questionamento, para uma profundidade. E muitas vezes, claro, essas experiências envolvem dores psicológicas, envolve ali uma experiência desagradável, mas justamente esses momentos é que fazem com que a nossa alma ela ressurja com muita força e aí nós tenhamos muito mais força para seguir de fato o nosso caminho. Então que a gente possa aqui nesses 14 dias, né, que é o dia mais mágico, digamos assim, o dia mais místico, é de fato o início desse grande trígono que é o dia 19 de novembro. Então que a gente possa aí realmente colocar a nossa força, nossa capacidade de criação, nossa iniciativa, nossa capacidade de independência também para, digamos assim, pagar o preço de seguir em direção a esse bom caminho e que esse bom caminho também se abra para nós. Mas nós temos que fazer um esforço, porque para subir uma montanha tem que ter um esforço. Para cumprirmos um papel na sociedade, temos que fazer aí esse esforço de trazer, como eu falei, forças de dentro para que isso se projetem para fora, como, por exemplo, toda a natureza faz. Como uma flor que desabrocha, como um sol que ilumina todo o sistema solar. Então a natureza nos deixa bem claro aí que o movimento espiritual sempre é de dentro para fora. E toda reforma que a gente queira fazer de fora para dentro, talvez não funcione muito bem. Talvez não gere de fato o resultado, digamos assim, mais profundo que nós almejamos. Então que a gente possa aí realmente fazer esse esforço de dentro para fora e que quando a gente saia dessa encarnação, nós coloquemos aí então mais alguns elementos na nossa mala e que essa bagagem que nós formos levar então para outra vida seja uma bagagem de conquistas, de esforços, de méritos, porque justamente o nó do lunar norte, junto com o Sol e Marte aqui formando esse grande trígono,
O nódo lunar norte nos mostra isso. O que nós temos que conquistar nessa encarnação? Porque o nódo sul muitas vezes se refere à bagagem que nós já trouxemos de outras encarnações. O nódo norte é o que eu vim desenvolver nessa vida e o que eu posso aí então acrescentar na bagagem para poder levar para as próximas experiências. Então é isso. Se você gostou, deixe seu like. Se você também acha que outras pessoas podem ser beneficiadas, compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal, ativando o sininho para receber todas as notificações e até o próximo vídeo. Um fraterno abraço a todos vocês.